Fala pessoal, estamos aqui na CIRS, que fica no Centro de Inovação Norberto Fran. E hoje vamos fazer um bate-papo, eu, Sandro e o Fernando Bastos, que já vai se apresentar, também já me apresento. Mas a gente vai falar sobre as oportunidades de TI, principalmente um curso que está com inscrições abertas aqui. Mas claro, a gente quer falar sobre o que a universidade, e não só a universidade, mas todo o ecossistema de tecnologia da informação, através do núcleo de tecnologia da informação da CIRS, o UNIAV, e também o núcleo das instituições de ensino, tem feito em conjunto justamente para tentar melhorar um pouquinho com o que se refere à necessidade que hoje a gente tem em tecnologia da informação. Por que isso? A gente tem uma infinidade de oportunidades, só que falta mão de obra, enfim, falta uma série de profissionais aí capacitados para preencher essas vagas. E aí a gente tem atuado em conjunto com esses núcleos e também com o Centro de Inovação e com a Associação Empresarial para tentar minimizar essa escassez de profissionais do setor. Bom, eu sou Sandro Alencar Fernandes, sou diretor executivo da área local, também atualmente coordenador do Núcleo de Tecnologia da CIRS UNIAV, que também é um polo ACAT aqui em Rio do Sul. Também sou diretor da ABRAD, Associação Brasileira de Agentes Digitais. Então a gente está bastante envolvido com o mercado empresarial. Também sou professor, atuo na Unidade no curso de produção multimídia, no curso de administração. Então a gente também, além do mercado empresarial e da área de negócio, a gente também está envolvido com a academia e com a formação de mão de obra. Fernando, se apresenta aí. Então vamos lá. O Sandro já fez um preâmbulo aí do que a gente vai conversar hoje, né? Eu sou Fernando Andrade Bastos, professor da Unidade já há 30 anos, né, Sandro? Bastante tempo a gente conhece. Né, por acaso. Atualmente na coordenação do curso de sistemas, leciono em outros cursos também. Eu tive algumas empresas na década de 90, 2000, outra na década, alguns anos atrás, sempre na área da tecnologia, e desde lá a gente já percebe essa falta de mão de obra, né? Inclusive, a minha formação lá na década de 80, quando eu retornei para o Rio do Sul, a gente já percebia que lá atrás, com a tecnologia iniciando seus processos nas empresas, a gente já sabia que era um mercado muito, muito promissor. Hoje em dia, então, nem se fala. Aliás, vamos falar. Beleza. O Fernando falou uma coisa legal, né? Como ele falou aí, professor já há 30 anos, teve empresas, né? E eu também não estou há tanto tempo como professor, mas empreendo há um bom tempo já. E aí, Fernando, se a gente for analisar essas últimas 2, 3 décadas aí do mercado de tecnologia, podemos falar de Rio do Sul, Alto Vale, mas também podemos expandir para Santa Catarina, né? A gente viu o mercado de Blumenau se formar, a gente viu o Vale do Silício Tupiniquim, que é Floripa hoje, ganhar corpo. Eu ia falar, a gente viu Floripa deixar de ser a capital do turismo, só do turismo, para ser uma referência na área de tecnologia, né? E essa indústria, né, ela é uma indústria que hoje ela tem ganhado mercado, se a gente for pensar em sustentabilidade, até por ser uma indústria limpa, né? A gente não polui rio, a gente não solta fumaça, a gente não precisa usar as estradas, o nosso produto é entregue via tecnologia, né? A gente viu a internet vir para cá e crescer, e a gente inova, né? Então a gente inova, a gente está na vanguarda, a gente está sempre puxando o carrinho da inovação. A área de tecnologia é muito forte nesse aspecto. Falando de inovação, a gente percebe que aí agora a gente tem o Centro de Inovação sendo efetivamente concretizado, né? Apesar de o movimento já vinha aí desde os inícios dos anos 2000, final da década de 90, a gente vem falando sobre, digamos assim, o Centro de Inovação aqui para a região do Alto Vale, né? E aí, falando um pouquinho da universidade, o Fernando também participou de um bom processo da incubadora, né, Fernando? E a incubadora, que é o GTEC, também teve uma participação importante, principalmente a fomentar empresas que hoje estão atuando, né? A gente, pensando em unidade e incubadora, a gente conversava antes, né, Sandro, em off, lembrando do Tecnopark lá acho que 2004, 2005, por ali, né? Talvez um pouquinho antes até, que foi a primeira tentativa de um processo de gerar uma incubadora, algo similar aqui para a nossa região. Acho que vai até um pouquinho antes, que o GTEC, se não me engano, começa em 2005. 2005 foi quando surgiu o GTEC. E dali, ou daqui do GTEC, né, surgiram muitas empresas de tecnologia, muitas empresas hoje fortes, né, no nosso segmento. A área local é uma delas, a Unifique, que começou aqui com o BayLive, é outra, né?
Enfim, eu vou acabar cometendo erro aqui. Não, tem algumas. A New Valley nasceu aqui. A New Valley, a Effect veio e então se formou aqui também. São várias empresas se consolidando aqui, né? Enfim, é um processo inovador. Foi um processo inovador naquele momento. Várias empresas aqui se formaram, vários estudantes tiveram a possibilidade de empreender, de ter o primeiro contato com várias redes, né, empresariais, enfim, e trazer expectativas diferenciadas para a nossa região. Hoje o GTEC continua forte, a CIRS participando muito fortemente desse processo, a Uniave, a gente está falando do núcleo de instituições de ensino, né, a Unidave está presente, outras instituições também. Enfim, é um meio onde todos aí estão participando, gerando um movimento, né, forte para que o Alto Vale cresça de forma, o Rio do Sul, o Alto Vale, né, eles cresçam de uma forma equânime e consigam também estar sendo líderes nesse processo para Santa Catarina. Bom, bacana isso, porque assim, se a gente for pensar, né, contando um pouquinho dessa história, né, então surgiram várias empresas aqui, a incubadora do GTEC teve grande responsabilidade, principalmente em muitas iniciativas, não só ela, né? A gente pega empresas, por exemplo, a IPM, que já atua no município há bastante tempo, que hoje é referência no que se refere a governo. A gente pega aí o Área Central, que se torna referência nesse sentido. A gente tem aí os meninos da Rocket City com a área de educação. Então a gente começa a ter a Magazord, né? Que também teve uma referência inicialmente com e-commerce, agora é plataforma e tem fornecido soluções. A gente começa a ter todo um cenário de empresas de tecnologia numa região que fundamentalmente nasceu do ciclo da madeira, depois o DIN se destacou, a gente tem o metal mecânico, só que daí eu quis fazer um paralelo com essas indústrias aí, porque hoje nenhuma dessas indústrias sobrevive sem tecnologia, sobrevive sem inovação. Então hoje o profissional, seja ele um desenvolvedor de software, seja ele um analista de sistema, seja ele um analista de suporte técnico, alguém de hardware, manutenção, redes de computadores, hoje eles podem atuar em qualquer um desses mercados, né? A gente pega por exemplo, metal mecânico aí, a automação está rodando solta aí. E os profissionais que são formados na região, eles têm como atuar nesse mercado, correto? Correto. O que a gente está fazendo aqui hoje? Usando tecnologia para divulgar o que a gente pretende, né? Eu falo para os alunos o seguinte: quer mensurar o quanto vale a tecnologia na tua empresa? Desliga o servidor. Desliga o servidor da internet, né? E desliga a internet. O que você faz? Praticamente nada. Ninguém faz mais nada, gente. Seja área da saúde, área da educação, empresarial, contábil, enfim. A tecnologia está presente em todos os segmentos, né? Muito presente, muito fortemente, e a cada ano que passa a dependência é muito maior, extremamente maior. A gente é da época que contabilidade era feita à mão. Hoje em dia totalmente automatizada e muito automatizada, né? O profissional hoje ele nada mais do que um analista de valores ali para poder tomar as decisões dentro de resumos que ele recebe, né? Medicina, uma evolução absurda em virtude da tecnologia. Saúde, né? Pandemia contribuiu justamente com aí a gente está aqui fazendo gravações, fazendo transmissões ao vivo. Acho que se a gente pegar a área de saúde, durante a pandemia, muito se migrou para o teleatendimento ou para a telemedicina, que já vinha sendo falada há muito tempo atrás. E que tinha uma barreira, né? Era uma barreira, porque não pode, o paciente tem que estar na frente, tem que fazer a consulta, depende de não sei do que tal. Tem um conhecido meu que viajou para a Europa, pegou Covid, acionou o médico de seguro, estava na Alemanha e fez a consulta com o médico em Portugal. Exatamente. E daí? Quando é que a gente imaginava uma situação dessa 3, 4 anos atrás? Todo mundo fala, né? A pandemia trouxe muita tecnologia. Na verdade, a tecnologia já existia, a gente já aplicava ela. Na verdade, a gente passou a usar ela de forma menos restrita, né? A gente pulverizou o uso dela para todo mundo, né? É que todo mundo acabou aceitando, né? Porque eu usava a tecnologia, eu parava. Né? A educação, né? Nós aqui na Unidave usamos a tecnologia, as aulas online durante um ano. Verdade. Depois voltamos com as aulas presenciais. Se não tivesse, os alunos teriam perdido um ano de ensino. Nem sabemos as consequências que isso traria. A gente pega a fala do reitor, né? Do professor Alcir e da professora Patrícia, que é a pró-reitora de ensino, e fala muito disso, né? Quer dizer, a gente foi a única universidade, eu digo a gente porque eu também leciono na Unidave, né?
E a gente foi a única universidade que praticamente não parou um dia, né? Quer dizer, Não, teve a pandemia nós e, não cara... na verdade, não paramos. Né? No outro dia, os professores já foram convidados a estar online e seguiu, né? Dia 17 de março, se eu não me engano, 17 de março, o governador soltou a portaria dizendo que a partir do dia seguinte não haveria aula presencial. Dia 18, a unidade Dia 18, a unidade ficava com tudo online. E isso se dá, para quem está ouvindo, né, que vai ouvir a gente aí, justamente porque a gente tem a tecnologia e ela estava pronta para usar. Seja na universidade, seja nas empresas, seja para os professores que estavam em casa. Por quê? Porque aí vamos ao que a gente está querendo falar, que o Alto Vale hoje, além daquelas indústrias tradicionais, hoje ela é uma indústria que tem um destaque muito forte em tecnologia. A gente citou algumas empresas, mas não precisa ir longe, né? Quem está rodando nas ruas da cidade aí vê uma série de empresas divulgando outdoor com dezenas e centenas de vagas que estão disponíveis no mercado. E é por isso que a gente está aqui, aí falando um pouquinho do projeto do NIAV, um projeto chamado TI Educa, onde ano passado a gente visitou pelo menos 5, 6 instituições de ensino. A Unidade foi uma delas, o Dom Bosco, o Instituto Mauri Auxiliadora, escolas públicas. A gente teve no final do ano o João Custódio da Luz, que é uma escola do governo, falando com os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, justamente sobre o que fala ali um pouquinho da nossa arte, que é essas vagas que tem no mercado. Foi feita uma pesquisa há cerca de 2 anos atrás, que apontava que em 4 anos, a gente está chegando isso, né, 2023, 2024, a gente tinha aí 290 mil vagas para profissionais de TI. Quando a gente fala profissionais de TI, a gente está falando de um vasto universo, né? A gente não está falando só de programador, né? A gente está falando desde do cara que é o cara de hardware, que vai ajudar a instalar um computador, instalar uma rede. A gente está falando do profissional de atendimento. A gente está falando de até outras áreas que não estão relacionadas a isso. Hoje é multidisciplinar, a gente precisa de alguém da psicologia para entender de processos para essa área, a gente precisa da pessoa da saúde, administração, porque o pessoal confunde, né? Acha que o profissional de TI ele é escovador de bit, programador. Não, ou expert em tudo, né? Eu preciso de um software para a área da saúde. A gente entende de programação, a gente não entende graduado na informática, né? Então ele vai precisar de alguém da saúde para poder levantar, não vamos entrar na parte técnica aqui, mas levantar as necessidades. Os requisitos, né? Não quis falar os requisitos para não entrar né? Levantar as necessidades para poder desenvolver o sistema. Hoje as empresas estão contratando vários consultores, né? Vários consultores. Sim. Administração, contábil, direito, saúde, né? Que a gente falou agora, educação. Né? Depende muito do ramo de atividade. Depende muito do ramo, então, né? O mercado é vasto, né? Muito vasto. Finanças, né? A gente ouve falar aí, quem está acompanhando aí, ouve falar em EDTech, que são as empresas que têm focado em tecnologia para educação, ouve falar em fintechs, né? Para a área de finanças e economia, que aí tu vai precisar esses profissionais para quem está atuando nessa área. E como cresce, né? Agro, né? O agro também. Então, às vezes eu vou precisar esse é um ponto que a gente tem que falar. Quando a gente fala de necessidade de profissionais para a área de TI, o cara pode ser um engenheiro agrônomo, o cara pode ser um veterinário, ele pode ser um advogado e atuar numa empresa de tecnologia da informação. Por quê? Como o Fernando falou, para mim desenvolver um software, por exemplo, para a gestão jurídica dos processos, ou hoje a gente se fala até no uso de inteligência artificial, tem que ser alguém que domina os aspectos jurídicos, os aspectos das leis. E não é nós que temos formação na área de software que sabemos disso, né? Hoje o direito, né? Não só o direito, várias áreas falam em ciência de dados, em Big Data tal, e análise dessas informações, mas para a gente chegar a desenvolver algo que seja realmente, que dê a resposta adequada, tem que ter uma pessoa, uma equipe, né? Uma equipe. Para poder explicar e mostrar a necessidade, que informações, qual o fluxo daquele processo. Vai falar em como é que é no documento jurídico lá do direito, processos. Lá num processo, o primeiro momento lá que entra com a ação. Não entendo bolufa nenhuma. Nada, né? Então, a gente não consegue nem falar. Eu preciso do advogado para me orientar. Como é que vai fazer uma petição? Como é que vai fazer um recurso? Tudo isso petição, tem... Petição, é isso aí. Depois surgiu. Como é que vai fazer um recurso se a gente não entende disso? Então eu preciso do profissional para me orientar, né? E aí a gente começa a ir para uma outra linha, né? Então hoje a gente fala de transformação digital, a gente vê aí novas profissões, né? Quando a gente vai visitar essas escolas, a gente cita pelo menos 28 profissões
que os nossos pais e nossos avós não conheciam, né? Então a gente cita, por exemplo, mecânico de robôs, porque hoje a gente tem uma indústria altamente automatizada, então eu preciso de um profissional de eletrônica, um profissional de software que vai poder dar manutenção. A gente cita, por exemplo, piloto de drone. Então, antes o cara tinha que fazer, estudar a aviação para se tornar um piloto. Hoje eu tenho aviões, entre aspas, né? Digamos assim, dispositivos eletrônicos voando nas cidades, fazendo entrega, fazendo filmagens, fazendo pulverização. Alguém tem que saber fazer isso. Se o pessoal pesquisar o que um drone faz hoje, é muito mais do que levantar, bater a fotozinha e descer, gente. É isso aí. Faz... A gente fala do Martech, tu falou de Big Data. Hoje o marketing para as empresas, um profissional de marketing e administração, hoje ele está muito vinculado à tecnologia. Por quê? Hoje não se faz mais marketing só por feeling. Pelo contrário, a gente pega uma infinidade de informações. Então hoje se eu pegar um site, vou lá instalar uma ferramenta que é conhecida como Google Analytics, ela me dá um universo de dados do que está acontecendo ali. Só que para que eu interprete isso daí e possa transformar num melhor processo de venda, numa capacitação de clientes, o cara tem que entender um mínimo de tecnologia. Então, a gente começa nessas áreas. Vamos pegar aí a modinha da vez, a galera quer ser youtuber, quer ser influenciador. Cara, o cara para fazer isso, para se tornar um profissional desse, ele tem que entender de comunicação, ele tem que entender de tecnologia, porque aí ele vai ter que capturar o vídeo dele, ele tem que entender de hospedagem, porque ele vai ter que subir isso numa nuvem, vai ter que entender de marketing. Então, a gente está falando de um universo. Tem que entender de vários assuntos para não ficar falando... Sim, para não ficar focado, fechado num só assunto, né? E para não daqui a pouco não desviar foco do... Bem, isso aí. Então, assim, quando a gente fala desse número de oportunidades, a gente cita 290 mil, eu trouxe 290 mil para o Brasil, né? Eu comecei a trazer um pouco desses dados, a CAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia aqui em Santa Catarina, que é referência no setor, que o Uniave é um polo aqui em Rio do Sul e no Alto Vale, né? Fez uma pesquisa ano passado que mostrou que só na nossa região a gente tem 16 mil. E ainda estava falando para o Fernando um pouco antes, cara, isso aí ainda é um número baixo, abaixo do que a gente sabe que tem. Dá para dobrar, quase triplicar o que a gente tem em Santa Catarina até o ano que vem, até 2023. Pô, se a gente está falando de 16 mil vagas, esses dias nós estávamos conversando no Uniave e a gente começou a mapear, pega sistema de formação da Unidade, pega o curso que tem o IFC, pega o curso que tem a UDESC. Pô, cara, a gente forma, sei lá, 60, 70, 100... Sendo otimista, não forma, né? Não forma. A gente está entregando 30, 40... A gente está graduando aí, posso falar pela Unidade, claro. Não tem os dados dos outros, parecido. Mas é muito similar, é isso que eu vou falar. A Unidade formou uma turma agora semana passada, tinha 8 alunos. 8 alunos. 8, felizmente, né? A gente estava conversando ontem. 8 profissionais. Agora está entrando uma turma com 61, cara. Pô, então, olha. Ontem era 58, né? Acho que foi 58. Tu me falou ontem. 61 ali agora de manhã. Então, 61 novos alunos. As turmas geralmente começavam com 30 e alguma coisinha. Beleza, então vamos fazer né? Vamos fazer um cálculo simples, né? Se a gente começava com 30 e formou 8, vamos arredondar para 10. Fazer a proporção? A gente tinha um terço. Pô, beleza, aumentamos para 60, quer dizer que a gente vai pelo menos para 20 e poucos formandos. Só que assim, ó, em Rio do Sul, a gente faz eu levantei também pelo Uniave, a gente deve ter para esse ano e ano que vem, assim, ó, jogando baixo, de 300 a 500 vagas. Eu posso... Para mais. Eu diria até 1.000, jogaria 1.000 ainda. Com certeza, assim, ó, ontem eu recebi a visita de uma empresa, posso falar o nome, né? Da Magazor, claro. Lá na Unidade. Eles estão contratando 100 e pouco, precisando de 100 Eles precisam de 100 vagas. 100 e poucos profissionais. Então, os outdoor estão na rua, né? A IPM, final do ano, estava tentando achar 100 e poucos profissionais. Não, e a gente vai longe, por exemplo. Eu provavelmente a área local vai 2 precisar, vagas, agora preenchi, mas tem mais previsão para esse ano, pelo menos mais umas 3. A área central vai precisar 10, pelo menos, o Jonathan me falou. 10. Estava 5 e 10. A IBS também deve ter esse número de vagas. Se a gente pegar várias empresas aí, daí tem a própria Effect, Atidas, né? O pessoal do meu crediário, a NX. Enfim, gente. Cada uma vai 5, 10. Quantas? Vamos aqui, ó. A gente falou 100 alguma. 20. Não, a gente falou 100 alguma coisa da Magazord, 100 alguma coisa da IPM. 10 da área central, 2 da área local, mais 5. Rapidinho a gente chega nos 300 aqui. Chega nos 300. Sem pensar muito. E a gente está falando aqui, ó, de algumas empresas que a gente está lembrando de Rio do Sul. A gente não está nem abrangendo o Alto Vale. Sim. E a gente Ibirama tem um mercado já forte. A gente pensou aqui muito nessas empresas que desenvolvem, né? Desenvolvimento.
provavelmente a Unifique está precisando de gente também. É tecnologia, é outro. Não, Unifique, a Rio, Pamplona, Roden. Pamplona mandou vaga de estágio agora para mim ali no curso de sistemas. Teve uma outra empresa que encaminhou também. Enfim, gente, Não, e a gente está falando de TI, mas vale lembrar uma outra área que a Unidade também tem um curso que é produção multimídia. Por exemplo, toda semana eu recebo gente querendo alguém para atuar com marketing digital e não tem. A Unidade ontem, eu fui com o professor Marcondes na sala da primeira fase, ele precisa de 2 estagiários e mais uma pessoa para trabalhar. Quer dizer, exatamente, alunos que estão entrando no curso e que já tem primeira fase, né? Primeira fase, primeira semana de aula e que já tem oportunidade de sair trabalhando, com estágio ou empregados, quer dizer, acaba agregando alguma renda para a família, para poder ajudar a pagar a faculdade, sobrar um pouquinho de dinheiro para ele também ter, né, a sua vida. Enfim, é um segmento que a gente não encontra isso nas outras áreas. Não. Com todo respeito às demais áreas, mas a gente não vê um mercado aquecido, não, super aquecido como a gente tem na tecnologia. Eu falo para os alunos, quando eu vou com o projeto TI Educa nas escolas, levar a Uniave, eu digo para eles que eu quero me apresentar, já que são adolescentes, eu quero me apresentar como uma opção para a gente namorar. Não estou dizendo que a gente vai casar, não estou dizendo que o cara vai, mas é uma opção para daqui a pouco, como tu falou muito bem, para melhorar uma renda da família, para ser um primeiro emprego, a gente tem muitas oportunidades de primeiro emprego nessa área, ou para quem está querendo mudar de área, né? O cara já cansou da área que está atuando. Então, cara, olha para a área de tecnologia como um candidato a namoro. Pode ser que vai dar noivado e casamento, pode ser que vai ser uma relação muito boa, que a gente vai ter boas lembranças. Mas o cara que olhar para essa área, se daqui a pouco ele quiser se tornar um veterinário, ou um advogado, ou um engenheiro civil, ele já vai se destacar. Por quê? Porque essas profissões hoje demandam de pessoas que tenham um mínimo de conhecimento da área de tecnologia. Exatamente. Eu vou te dar um outro exemplo aqui. Eu tenho, agora foram para a 7ª fase, mas alunos de 5ª fase estudando, tá? E trabalhando, ganhando aí na faixa de R$5.000. R$5.000, é isso mesmo. Que profissão permite... Sem acabar, né? Sem se formar, sem ter o diploma. Que profissão permite que uma pessoa, se graduando, tenha lá um salário de 4, 5, gente ganha até mais. 4, 5 mil reais durante a sua graduação. Eu lembro que quando eu fiz a minha faculdade, era estágiozinho, muitas vezes sem remuneração, ou então ganhando um pouquinho. Exatamente. Isso há 30 anos atrás. O Fernando falou um negócio aqui, agora eu vou jogar contra, né? A gente está querendo profissionais, obviamente, aqui para as empresas do Alto Vale. Mas hoje o mundo é globalizado e a gente não pode querer esconder isso. Hoje a gente tem aqui na cidade uma empresa que atua com a área de EduTech, né, que forma devs, e não só essa, mas a gente tem outros profissionais que se formaram no sistema de formação. O Fernando pode citar alguns, se a gente lembrar de cabeça, mas alguns de primeira, segunda fase que hoje moram em Rio do Sul, mas são profissionais que atuam no mercado internacional. Eu tenho ex-funcionários da área local que hoje, por exemplo, eu tenho um amigo meu que mora na Finlândia e está trabalhando lá, ganhando em euro. Ele até participou de uma palestra com o Charles, gente finíssima, né? Então, a gente tem profissionais que vieram daqui, ele na verdade nem é natural daqui, ele veio de Videira, se eu não me engano. Ele era de fora. De fora, Ceará, não recordo agora. Veio para cá, estudou aqui na região, trabalhou conosco como primeiro emprego na Unidade. Naquela época ele fez aí o Jovens Sem Fronteiras e foi para fora e está no mercado. Mas hoje eu tenho também profissionais que trabalharam comigo, que moram em Rio do Sul e prestam serviço para empresas do Canadá, para empresas da Índia, para empresas de Israel, enfim. Claro, aí é uma outra área que não podemos deixar de falar, uma segunda língua e o inglês é fundamental, extremamente necessário, né? Nós temos ex-alunos morando na Austrália. Um morou na Irlanda e retornou, que é o Lenilson, né? O Lenilson voltou agora. Que está na EFEC, que é um dos sócios da EFEC, né? Alunos que moraram na Alemanha, a gente está com um aluno trabalhando agora na Alemanha. Verdade. Enfim, gente, é uma loucura, gente. Quando a gente fala de oportunidades, todo mundo fala das portas, né? A gente realmente não está abrindo portas, a gente está abrindo porteiras, a gente está abrindo, enfim, uma infinidade de coisas. Bom, para a gente ir caminhando, também a gente não quer se prolongar, então nós, enquanto núcleo de tecnologia e também como núcleo de ensino, a gente está nesse projeto junto de divulgar as oportunidades de TI, principalmente porque, além de enxergar que é uma oportunidade, como a gente falou, para quem quer começar a gerar uma renda em casa,
quem quer mudar de profissão, também é uma oportunidade para a nossa região. Há uma infinidade de mercados, há uma infinidade, a gente falou de incubadora, de oportunidades de empreender, então aí todo mundo fala de startups. Cara, existe um universo muito grande para quem quer também montar um negócio com base tecnológica. Só que para isso a gente precisa que as pessoas adquiram conhecimento, seja através do conhecimento, digamos assim, diretamente formal, né? O aluno que faz o ensino médio. Hoje o ensino médio, eu sou técnico, o Fernando também é técnico, né? A gente, quando fez o ensino médio, fez o técnico. Eu me formei na época na FEDAV. O Fernando fez graduação, mas eu fiz o técnico em processamento de dados da FEDAV, depois fui para a FURB, e hoje a gente está voltando, né? O novo ensino médio traz os cursos técnicos para atuarem em paralelo com a grade tradicional do ensino médio, do ensino fundamental, justamente para quê? Porque o governo do federal tem proporcionado isso. Por quê? Porque a gente sabe que um técnico, né, ele já pode começar a gerar renda, e aí depois ele pode escolher com mais calma uma graduação, uma especialização para quem já se formou, enfim, né? É que o Sandro é um pouquinho mais novo que eu. Quando eu fiz o ensino médio, não tinha. Verdade. Não tinha, né? Então eu acabei fazendo o ensino médio tradicional. E por isso que eu não tenho formação técnica, né? Se não teria. Teria, com certeza. Pode ser certeza que eu teria. E hoje o governo do estado, a FAPESC, que é o Fundo de Amparo, né? A pesquisa do estado de Santa Catarina, desenvolveram um projeto para capacitar desenvolvedores em toda Santa Catarina, um curso gratuito, com uma carga horária aí de 600 horas. É mais que uma pós, né? Uma pós tem 300 e poucas horas. A gente está falando pós, né? A gente está falando de um curso que é quase o dobro de uma pós-graduação. Aulas de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30, mais, né? Então, iniciando em abril e finalizando em novembro. Aí o pessoal pergunta, mas todo dia aula, toda tarde, não sei o que e tal. Gente, tem empresa precisando contratar. Exatamente. A empresa está precisando de mão de obra, ela está precisando gerar emprego, ela está precisando gerar valores, né? Enfim. Eu até arrisco a dizer. Precisa, e quando terminar esse curso, pode ter certeza que se abrir 2. Eu até arrisco a dizer, Fernando, tem empresas que, apesar de ser gratuito, são capazes de te contratar, de pagar salário para justamente à tarde tu ir fazer esse curso. Por quê? Porque eles sabem que se tu fizer esse curso, como é gratuito, eles não vão ter que bancar esse investimento. O que eles estão bancando é justamente o teu salário para te fazer isso. Só que é uma oportunidade desses profissionais adquirirem uma base de conhecimento num curto espaço de tempo que os torna diferenciados. O Fernando falou faixas salariais, e eu diria para vocês, se um profissional desse que entrar num curso desse, que vai começar agora em abril, né? Abril. E vai terminar esse ano, cara, se ele fizer e se destacar, em um ano ele passa a ganhar faixas salariais que são poucos que teriam com essa pouca carga de capacitação, com um curto espaço de tempo, né? E daí pensa que o curso ele está apto, né? Está apto a fazer o curso quem tem 16 anos, está cursando ensino médio, ou já cursou ensino médio, ou ainda quem tem lá 40, 50 anos, está procurando uma segunda atividade, uma nova oportunidade de emprego, né? Então, quer dizer, você pode ter um jovem de 16, 17 anos se capacitando. Você pode ter uma pessoa de 40, 50, 60 anos tentando essa capacitação. Não tem nada que impeça. Não tem impedimento. Não tem nada que impeça. E é impeça. legal porque assim, né? Mas eu preciso ter algum conhecimento. Cara, o mínimo que tu já tem que ter é saber ligar o computador, mexer no celular. Isso aí todo mundo hoje já tem. Mas fora isso, o curso vai começar de etapas iniciais, com introdutórias, justamente com a base que a gente precisa, e vai nesse período de um ano e montando, digamos assim, uma trajetória de aprendizado para que lá no final tu seja um profissional capacitado. O que é legal também nessa história mas é à tarde. Gente, hoje o mercado de tecnologia ele não está limitado ao trabalho tradicional do comércio. Hoje, eu já tive isso, hoje nem tanto, mas se um cara vier para mim, ele for bom e ele quiser estudar de tarde, ele pode trabalhar de manhã e de noite comigo, sem problema nenhum. De manhã, se ele quiser, ele vai para o escritório, e de noite ele faz home office. Tá tudo certo. A pandemia nos resolveu. Acabasse de ter um exemplo, pode estar um horário contigo, outro horário em casa e vai trabalhar por meta, né? Exatamente, trabalha por meta. Hoje já faço isso na área local, eu não fico controlando mais o ponto dos meus funcionários. Cara, se ele
está entregando o que é trabalhado. Se ele trabalhou num dia 6 horas e no outro dia ele trabalhou 12, se ele hoje está com alguma necessidade e precisou resolver o negócio da família, tudo bem, amanhã ele trabalha e me entrega o que precisa entregar. Claro, óbvio que a gente tem áreas que tem que atender o cliente, essas têm um horário de atendimento. Mas o cara que é dev, programador, analista de banco de dados, esse cara, ele não tem a necessidade de estar às 8 horas no escritório e sair às 18. Não, ele pode ter horários flexíveis. O importante é ele atuar bem e fazer bem aquilo que ele se propõe, né? Até porque, né, a psicologia explica muito disso, né? Tem características pessoais que são totalmente... São pessoais, né? Portanto, elas são diferentes. Tem profissional que rende muito mais de manhã, tem profissional que rende muito mais à noite, tem profissional que se bobear, prefere estar trabalhando para alguém lá fora, que vai estar trabalhando de madrugada sozinho, de madrugada. E está ele o computador, enfim. E de dia ele faz as coisas dele na cidade. Então além de tudo, tem essa vantagem do horário, da flexibilidade, né? Nem todas as empresas são assim, mas uma boa parte já está nesse cenário. Exatamente. Bom, então vamos finalizar, vamos recapitular um pouquinho do que a gente falou e vamos fechar novamente fazendo um convite aí para o pessoal que vai ouvir e que vai ver esse material. Então, assim, a gente falou sobre as oportunidades do cenário de tecnologia aqui na região de Rio do Sul do Alto Vale, falamos um pouquinho do que aconteceu de histórico nessas 3 décadas, vamos colocar assim, que existe curso de tecnologia de informação, de sistema de informação, das áreas de TI aqui no Alto Vale, surgimento das graduações e, obviamente, da incubadora que potencializou isso, várias empresas no mercado, e aí a minha área local e também o surgimento do núcleo de tecnologia, que hoje engloba pelo menos 25 empresas, surgimento através da associação empresarial do núcleo de instituições de ensino justamente para provocar esse tipo de discussão e trabalho conjunto desde secretarias de educação de municípios, do estado, envolvendo escolas privadas, envolvendo o ensino superior. Então, a gente falou um pouquinho desse cenário e a gente trouxe as oportunidades, né? Centro de inovação fomentando esse processo, a associação comercial fomentando esse processo, as universidades, enfim, né? O órgão público, né? A gente tem aí a prefeitura apoiando várias iniciativas, o governo do estado, né? Através da FAPESC apoiando essas iniciativas. Então hoje a gente está falando aí um cenário aí onde a gente precisa 300 mil profissionais no Brasil, a gente está falando em Santa Catarina de pelo menos 20 mil profissionais e a gente está falando em Rio do Sul, vamos jogar alto aí, mas de 500 a 1.000 profissionais para esse ano e ano que vem. Então, para você que está ouvindo a gente, olha com carinho, eu digo, olha para nós como um candidato para a gente namorar, para você conhecer essa área de tecnologia e quem sabe seguir a sua carreira, quem sabe dar um gás, um up na sua renda familiar, isso que eu ia falar. Quem sabe dar uma abertura de oportunidades para empreender, por que não? Então, Fernando, fala um pouquinho desse curso de técnico desenvolvedores de TI, Devs TI, que é desenvolvido aí pela Unidave, né, com o apoio da FAPESC e do Governo do Estado. Nós já falamos um pouquinho do curso, né? Vamos só recapitular também, Sandro. Antes um pouquinho só a importância das pessoas que nos escutam, porque além de toda essa questão que a gente fala da área tecnológica, né, a possibilidade de inclusão social, da inclusão digital, de mudar a vida de muita gente mesmo. Tá? A gente que está trabalhando como professor já há algum tempo, né, a gente percebe que vários dos nossos alunos que tiveram êxito nesse processo realmente mudaram de patamar, né? Cenário da sociedade deles, né? Da comunidade da família deles, da né? família. Então isso é importante. Com relação ao curso, né? Então a gente está com matrículas abertas, com inscrições abertas, perdão. Inscrições, isso. Tá? Porque a gente tem um período de inscrição. Nós temos só 52 vagas. Só ontem foram 9 contatos. Coisa boa. Tá? 9 contatos. Então a gente imagina que a gente vai ter mais do que 52 inscrições. A gente vai ter que fazer o processo seletivo. Esse processo seletivo ele vai se dar por um filtro ali, que daí a gente vai escolher os candidatos. Mas o mais importante é o seguinte, gente: inscrições abertas, façam o contato através do e-mail extensão@unidave.edu.br ou liguem lá no 3531 6080, tá? Tem WhatsApp, né? 3531 também tem WhatsApp. Pode mandar e-mail para mim, fbastos@unidave.edu.br. A gente vai respondendo os e-mails, a gente vai encaminhando as pessoas que tiverem interesse, tá?
Essas inscrições elas permanecem até abril, até Final de março. Daí a gente vai chamar os alunos para fazer a matrícula e o curso inicia no começo de abril. Novidade, né? Eu e o Fernando devemos lecionar esse curso, né, Fernando? Vamos botar vamos dar cara a tapa, não tem jeito, né? Vamos dar então, cara a assim, tapa. o Fernando já passou aí o serviço, mas eu vou reforçar o serviço, então. Um curso com certificado, tá? Importante. Isso é importante. Tá, um curso certificado por uma instituição renomada, né? Que é a Unidave, obviamente aí com chancela do governo do estado de Santa Catarina e da FAPESC. Então aí, quem quer se inscrever no curso de técnico de desenvolvedores de TI, devs TI, as inscrições estão aí abertas até o final de março e o curso tem início em abril. O local do curso vai ser o campus da Unidave aqui em Rio do Sul. Quem quiser mais informações no e-mail extensão@unidave.edu.br, no telefone no WhatsApp, né, 3531 6080. A gente também, enquanto Uniave, vai estar divulgando isso. Hoje mesmo a gente vai subir no nosso site www.uniave.com.br, nas redes sociais do Universo Unidave, nas redes sociais do Uniave. Semana que vem a CIRS também já vai estar ajudando a gente a divulgar, então procurem também a CIRS aí. Enfim, é todo um o SINF vai estar divulgando também. É todo um ecossistema, instituições que entendem que há uma oportunidade, que há uma necessidade e que querem trazer isso para o Alto Vale, estão se juntando justamente para a gente começar a resolver essa escassez de mão de obra de profissionais de TI. Fernando, último recado. Só lembrando que tem que ter no mínimo 16 anos, né? Não tem limite superior de idade, tá? Tem que estar 16 anos cursando ensino médio ou já ter concluído, né? E, gente, é uma oportunidade para a vida, tá? É uma oportunidade para mudar a sua vida. E, claro, né? Aproveitando, o Fernando falou aí, o curso de Sistemas de Informação fechou aí com 61 candidatos, tá com as matrículas, né, finalizadas. Então, assim, daqui a pouco o cara faz esse curso esse ano que vem ele vê a área como oportunidade, novamente vagas se abrindo no sistema de informação. Não vou focar só na Unidave, a gente tem a UDESC com vários concursos também, a gente tem o IFC também com curso gratuito nessa área. Então, olhem para a área de tecnologia com carinho. Quem quiser saber mais sobre as empresas, procure a gente. A gente tem contato das empresas, quer fazer uma visita, a gente consegue agendar essa visita. Venha conhecer o ecossistema de inovação no Centro de Inovação Norberto Frank, que está sendo formado, está ganhando cada vez mais corpo. A gente tem uma obra começando nos próximos dias, então venha para cá. Novamente, só para fechar, isso não é restrito a Rio do Sul, a gente está falando do Alto Vale, então o aluno que está aí nas cidades vizinhas quer vir para Rio do Sul, venha e olhe para a oportunidade de tecnologia de informação. E as empresas que quiserem visitar a Unidave, quiserem visitar os alunos, conhecer os alunos, terem um contato com esses alunos para buscar mão de obra, gente, à vontade. Basta fazer o contato conosco lá que a gente dá um jeito de fazer isso acontecer. Manda o e-mail fbastos@unidave.edu.br. É isso aí, ou sandroaf@unidave.edu.br. Perfeito. Ou sandro@arealocal.com.br. Galera, obrigado. Foi um prazer. Esse foi o primeiro podcast que a gente fez e quem sabe será o primeiro de muitos. Um abraço. Obrigado, um abraço, gente.